de volta às nossas aulas de administração de marketing. E essa será a aula 8, onde nós falaremos de serviços. Perfeito? Ok. Mas antes da gente entrar na aula, queria conversar com vocês. Já conversei com vocês também na aula de planejamento, se alguém já assistiu. Se não assistiu, vai assistir agora a aula de administração e vai ver. Eu estou preocupado com um fenômeno. Qual é esse fenômeno? Nós temos duas aulas, eu dou duas aulas para vocês, essa turma. A primeira aula é planejamento de marketing, cujo horário é segundas-feiras, das 19h30 às 21h10. Né? Quando as aulas eram presenciais, mas o horário continua. E a segunda matéria é esta, administração de marketing, cujo horário é das 21h20 até as 23 horas. Ok. Nós estamos hoje fazendo as aulas à distância, então as aulas são gravadas e eu coloco as aulas para vocês assistirem. Já iniciamos há 2 semanas o processo de trabalho, onde eu coloco as questões. E o que está acontecendo? Eu estou controlando as visualizações das aulas, né? Quem assiste, quem não assiste às aulas. E eu tenho percebido o seguinte, uma coisa interessante. Nós temos mais pessoas assistindo esta aula de administração do que a outra aula de planejamento, que é minha também e que é para a mesma turma. Eu não entendo qual é o motivo, certo? Talvez vocês não estejam dando a devida atenção ao calendário e não perceberam que essa aula também faz parte do curso de vocês, ou não sei, talvez falta de interesse na aula. Mas as duas aulas se complementam. Então, planejamento de marketing. Em planejamento de marketing, nós discutimos modelos de análise e tomada de decisão. E em administração de marketing, a gente discute marketing, os conceitos de marketing e como trabalhar esses conceitos dentro da empresa. Tá? As duas matérias se complementam. Tanto que no trabalho de vocês, e eu já expliquei isso, vou explicar novamente, no trabalho de vocês, vocês vão responder questões que eu vou colocar gradativamente nas aulas. Né? Mas para responder as questões, vocês precisam combinar as duas matérias, né? As informações de uma matéria com as informações de outra matéria, para poder responder. O que me preocupa, porque como é que vocês estão respondendo se vocês não estão, boa parte, não está assistindo às aulas de planejamento? Não faz sentido. Né? Então, meu recado para vocês é, vocês têm duas aulas, assistam as duas, tanto planejamento quanto administração, senão vocês não vão responder. O trabalho, então, será único. Então, esse trabalho semestral, a nota do trabalho, como vocês vão utilizar conceitos das duas matérias ao mesmo tempo, será um único trabalho para as duas matérias. E a nota será a mesma. E lembrem-se, a nota vale 40%, que é a nota do trabalho. Portanto, vejam o que está acontecendo. Quem não está assistindo, reveja a matéria, senão não vai conseguir responder. E hoje eu coloquei duas questões para o trabalho de vocês, mas não aqui, no vídeo da matéria de planejamento. Portanto, tá bem? Recado dado. Vejam entre vocês por que alguns alunos não estão assistindo às outras aulas, se há um problema de comunicação, se há um problema de informação, se há falta de interesse. Então, espero que vocês entre si busquem informação uns com os outros para ver o que está acontecendo. Eu estou à disposição, quem estiver com problemas, me procure através do e-mail ou através do próprio Moodle, ali onde tem mandar recados ou mandar, enfim, informação, para a gente poder resolver. Mas não pode acontecer isso. Eu tenho muito mais visualizações na matéria de administração do que na matéria de planejamento. E as duas são de marketing, as duas são minhas. E as duas são para a mesma turma. Pois é. Então, se alguém está com problema de não ter problema de horário, as aulas são gravadas. Pode assistir em outro horário. Não sei.
eu também estou em dúvida. Então, passei o recado aqui nessa matéria e passei o recado na outra matéria, nos 2 vídeos. Então, de alguma maneira, vocês vão assistir. E procurem entre seus colegas para ver o que está acontecendo, quem não está assistindo. E se precisar de ajuda, me procurem. Mas vocês precisam das 2 informações para poder responder às questões. E não deixe as respostas para a última hora, já vão respondendo. Hoje, nessa aula, vocês vão ter aí detalhes sobre o que é serviço. E uma das perguntas é sobre isto, que já lá atrás, né? Então, vamos lá, revejam o que vocês escreveram, se está certo, se está errado, se vocês mudaram de opinião ou não, com as informações que vocês vão ter hoje aqui nessa aula. Combinado? Então tá bem. Boa aula a todos, estou à disposição de vocês caso esteja havendo algum problema na sala de aula. Boa aula! Para analisar um serviço, é adequado dividi-lo em 8 partes. São chamados 8 P's, porque são 8 itens que começam com a letra P em inglês. Vamos analisar cada um deles. Elementos do produto. São as características do serviço principal ou dos serviços agregados que possam trazer valor para o cliente, onde ele perceba que ganhou alguma coisa. Por exemplo, se o nosso produto for a elaboração de um planejamento estratégico, quais seriam os elementos do produto deste serviço? Por exemplo, a estratégia, a missão, visão e os valores, os planos de ação. São todos itens que compõem o planejamento estratégico e que, ao final, dão a sensação de valor para quem está comprando este produto. Segundo item, lugar e tempo. Como o serviço não é um produto de prateleira, ou seja, não está à disposição do cliente, mas ele é o resultado de uma interação entre quem está prestando o serviço e quem compra o serviço, é necessário discutir em que circunstâncias esse serviço será prestado, em termos de lugar e de tempo. Em que momento o serviço será executado e entregue? Em que lugar isto se dará? Processo. São as etapas de elaboração e prestação do serviço. Por exemplo, no caso de um serviço de consultoria, podemos ter coleta de dados, análise, implantação dos serviços e treinamento dos funcionários. Quarto item, produtividade e qualidade. Este item merece uma análise um pouquinho mais aprofundada. No caso de produtividade em bens, o que fazemos é produzir mais gastando a mesma coisa, ou produzir a mesma coisa gastando menos. Em ambos os casos, não mexemos na qualidade e podemos até melhorar a qualidade, se for possível. No caso de prestação de serviços, nós não conseguimos ter esta relação tão clara como na produção de bens. Por exemplo, vamos pensar no atendimento médico. Um médico pode atender quantos pacientes em um dia? 8 pacientes? E se ele atender 16 pacientes? Pode atender também 32 pacientes? Ou 64 pacientes num dia? Então, o que ele está fazendo? Ele está gastando menos tempo no atendimento de cada paciente e, com isso, acelerando o seu processo de diagnóstico. Quanto mais pessoas ele atender, mais rapidamente estará dando o diagnóstico e talvez cometendo muitos erros. Isso significa que ele perderá qualidade ao aumentar a sua produtividade. O mesmo ocorre, por exemplo, com a sala de aula, com o professor. Quanto mais alunos estiverem em sala de aula, menor a qualidade individual do aprendizado. Então, em serviços, precisamos tomar cuidado com a relação produtividade e qualidade, que normalmente é o inverso. Pessoas. Quem presta serviços
São pessoas, não são máquinas. E quem recebe os serviços também são pessoas. Então precisamos entender aí este relacionamento, tanto dos profissionais que trabalham conosco, quanto dos profissionais que estão comprando o nosso serviço. Promoção e educação. Bom, já vimos que promoção quer dizer comunicação. E onde entra a educação neste item? Educação significa treinamento do cliente para usar o nosso produto. Evidência física. Para que o cliente perceba que o serviço foi prestado, precisamos agregar alguma evidência física. Com relação a um curso de faculdade, por exemplo, esse curso de vocês, quais seriam as evidências físicas desse curso? As instalações, né? As salas de aula, mas também, vejam agora, com as aulas virtuais, a gente pode também dizer que a plataforma Moodle ou os aplicativos que são utilizados para as aulas em distância. Mas, com certeza, o diploma final é uma evidência física muito grande de alguém ter participado do curso e que demonstra a qualidade do curso, não é mesmo? E por último, preços e outros custos. Vamos voltar ao nosso exemplo ali de planejamento estratégico. Quando fazemos o planejamento estratégico para uma empresa, nós cobramos por isto. Porém, a empresa terá que arcar com outros custos além daquele que é o nosso preço. Por exemplo, se houver reuniões com os funcionários, às vezes até fora da empresa, ela terá que arcar com a alimentação, com a estadia desses funcionários, por exemplo, em hotel, arcar com o custo de horas adicionais de trabalho. Nem sempre esses outros custos podem ser representados em valores monetários, como, por exemplo, um esforço físico e mental ou experiências sensoriais negativas com o processo. Por último, vocês têm aí uma matriz onde podemos classificar os serviços em 4 blocos e temos aí na horizontal o grau de interação e de personalização do serviço e na vertical o grau de intensidade da mão de obra aplicada no serviço. Temos, portanto, no caso de intensidade baixa de mão de obra, interação baixa, onde nós vamos chamar de indústrias de serviços, empresas aéreas, transporte de cargas, hotéis, balneários, estações de recreação e lazer. E alto grau de interação, são as chamadas lojas de serviço, hospitais, oficinas de veículos, outros serviços de manutenção. No caso de alto grau de intensidade de mão de obra e baixo grau de interação, temos os serviços de massa. Aí encontramos os varejistas, vendas em atacado também, escolas e aspectos varejistas, por exemplo, de um banco comercial. No caso de alto grau de interação, temos os serviços profissionais, médicos, advogados, contadores e arquitetos.